Fala pessoal, estamos aqui hoje para mais um G1 Cast de número 90 dessa vez, né Maurílio? É isso aí. E ao meu lado, ilustre, magnânimo Maurílio Bolognese II, Sou eu. futuro pai da Lara. Da Lara. É isso, né? Agora já pode falar, é oficial, já, né? Agora pode. Você, papai. E nós estamos gravando hoje pela primeira vez aqui na G1, a Imobiliária G1 da Souza Naves, né, Maurílio? Montamos um estúdio aqui hoje para gravar o episódio 90. É isso aí. E não poderia ser diferente, convidamos uma pessoa muito especial e um tema que também faz parte do nosso cotidiano, do cotidiano imobiliário. E eu quero pedir para o Maurílio introduzir esse tema para a galera antes de apresentar a nossa convidada. Nós estamos em um momento chave do nosso mercado, né, onde iniciou o ciclo de queda de juros. E a gente trouxe uma especialista para falar sobre esse tema e também a gente vai entender a relação que ele tem com o mercado imobiliário. Muito obrigado, Júlia, uma especialista em crédito imobiliário, parceira aqui da G1. Muito obrigado pela Seja sua presença. bem-vinda, Júlia. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, pela credibilidade. Estou muito feliz com a nossa parceria aqui com a imobiliária e vamos contribuir aí com o pessoal com esse tema que tem sido tão relevante e vai fazer o mercado aí em 2026 crescer muito, né, com o fomento do crédito. Com certeza, com certeza. Antes da gente dar o início, eu queria pedir para a Júlia falar um pouquinho da sua trajetória, o que te trouxe ao crédito imobiliário, né? Antes disso, a gente tem conhecimento já um pouquinho da sua trajetória, mas se você puder falar para o pessoal, eu acho legal, e depois a gente já entra direto no tópico aí, né, Maurílio? É isso aí. Maravilha. Então, eu tenho 13 anos de mercado financeiro, minha formação é contabilidade. Trabalhava no banco, na área comercial, e lá em 2017 eu decidi que eu gostaria de validar o meu diploma, né, com contabilidade dentro do banco, sempre pensei muito no futuro, né, não me imaginava na área comercial, no banco, até final de carreira. Então, foi nesse momento que eu vim para Londrina, em 2018, pela área da auditoria do Bradesco na época, e não preciso falar para vocês, né, que ninguém quer ser amigo do auditor. Funcionário por um lado, auditor por outro. Foi uma experiência fantástica na minha vida, onde eu aprendi muito e onde eu aprendi muito sobre crédito, porque, né, analisava também as decisões, enfim, como que o crédito pensava. Passados 2 anos, com solidão, enfim, com a necessidade de voltar para o comercial, minha família toda é empreendedora, então necessidade de conversar com pessoas e de proporcionar realizações de sonhos. Identifiquei na época dentro do banco que o crédito imobiliário não funcionava muito bem. Por quê? Porque quando a gente está no banco, na agência, a gente não é especialista assim com profundidade em determinados produtos, e não é nem por falta de vontade. É porque tem uma demanda muito grande, né, na carteira de clientes, é uma carteira geralmente robusta, com muitos clientes, e a gente passa o dia inteiro, né, débito na conta que eu não conheço, o cartão de crédito que não dá acesso à sala VIP, o financiamento Apagando de incêndio, veículo. né? Então é isso, você passa o dia inteiro, né, atendendo isso. E aí, quando se tem uma operação específica, né, com imóveis que exige certidões, documentações, a gente pegava a documentação e envia para São Paulo, que os bancos hoje eles centralizam essa análise de crédito em São Paulo. Aí o analista lá olha, manda pendência, a gente contata o cliente, e isso, né, às vezes demora dias, perde-se prazo, vence documentos, começa a encarecer o custo de tudo isso, e gerava uma insatisfação muito grande na época, porque quem comprou está numa expectativa gigante de entrar no imóvel, de fazer reforma, de, né, já programar às vezes a mudança, enfim. Quem vendeu quer saber do dinheiro, quando que eu vou receber, porque eu tenho outra coisa, outro negócio, né, para fazer. E quem intermedia isso, que são corretores imobiliárias, né, precisam de um fluxo de caixa assertivo no recebimento da comissão da venda, né? Não adianta você ter patrimônio robusto se você não tem caixa assertivo. Então, o desencaixe dessa operação, quando ela não acontecia dentro de um prazo razoável, ela gerava toda essa insatisfação e também, né, esse fluxo de caixa que acabava não sendo assertivo para o profissional lá na ponta. Identificando tudo isso, eu pensei, tá, uma oportunidade dentro do que eu gosto de fazer.
Então, saí do banco em 2020, me especializei, né, no mercado financeiro, tirei algumas certificações de mercado de investimentos, enfim, tive uma experiência muito feliz, mas eu gosto de cliente satisfeito. Então, eu identifiquei ao longo dessa caminhada que eu gosto de começo, meio e fim, e de cliente satisfeito, e vamos começar de novo algo do zero. Então, no mercado imobiliário, que eu sempre falo, eu gosto muito de mercado financeiro, mas foi no mercado imobiliário que eu me encontrei, né? E aí eu tento juntar toda a minha experiência da exigência documental ali da auditoria, desse conhecimento de mercado de crédito, de como eu gostaria de ser atendida na ponta, para entregar para o nosso cliente esse diferencial, porque mais do que números, do que uma operação, a gente está lidando com a expectativa de uma família, de um novo lar, e às vezes aquela família vai passar a vida toda ali dentro. Então, isso precisa ter cuidado e zelo. Então, faz 6 anos que eu faço só essas operações envolvendo imóveis, faço em todos os bancos, crédito imobiliário e o crédito com a garantia do imóvel, que é aquele imóvel quitado que o cliente precisa levantar um recurso para qualquer, né, operação, enfim, não tem um direcionamento específico, e ele acaba dando imóvel em garantia. Então, hoje, trabalhamos com 10 instituições para poder atender o cliente de forma ampla, né, não direcionando essa ou aquela, porque eu sempre brinco. O melhor banco é o banco que atende melhor o cliente e aprova o crédito que ele precisa. Ótimo, muito bom, muito Legal. bom. E assim, acho que para começar a nossa conversa, a gente vem de um momento aí de mercado onde a gente ficou praticamente 2 anos com a taxa Selic em 15%, uma taxa muito alta, que trava muito o nosso mercado, trava o país inteiro, né? O juros alto é um grande problema, né, para nosso país, né, para a economia, e agora a taxa começou a descer ainda lentamente, né, foram 2 cortes recentemente, né, de 0,25, e eu queria começar a gente falar sobre esse tema explicando o que é a taxa Selic, né, para quem ainda não entende, para daí a gente entrar nesse momento de mercado. Perfeito, Maurílio. Então, a taxa Selic nada mais é do que eu costumo dizer, de uma forma que bem clara, o termômetro do mercado. Então, ela vai dizer se a gente precisa ter uma retração de crédito ou uma expansão, um controle da inflação ou, né, não. Então, ela vai balizar isso. Então, o Banco Central, ele tem mecanismos diversos para fazer isso. A taxa Selic é um dos instrumentos, e então o que acontece? Quando o Banco Central está vendo que está tendo muito consumo, que começa a gerar inflação, ele precisa controlar a inflação. Uma forma de controlar a inflação é subir os juros. Por quê? Subindo os juros, além do crédito ficar mais caro, e a gente precisa de crédito para rodar o país, a gente sente isso no mercado imobiliário principalmente, porque a gente percebe. Quando o financiamento está favorável, as taxas estão mais baixas, a gente vende muito mais do que, né, quando o contrário acontece. Então, a gente precisa de crédito para rodar a economia, mas em contrapartida, a gente também precisa controlar essa inflação que esse crédito gera. Então, o Banco Central, há 2 anos, né, como tu disse, subiu a Selic numa tentativa de preciso controlar a inflação e ficar dentro da meta que a gente tem. Ele conseguiu estabilizar isso agora e ele vem demonstrando de forma sensível essa queda. Por quê? Porque ele ainda precisa, de certa forma, ancoragens melhores, né, no que eles fazem de análise ali. Favorável a isso, a gente tem o quê? A gente tem um dólar mais baixo. Isso favorece ao Banco Central. Por quê? Porque tudo que é atrelado ao dólar, tudo que importa, acaba tendo um custo menor. Então, fica mais barato, né? Contrapartida, a gente tem um pouco a guerra do outro lado, que acaba também encarecendo outras pontas, né? Então, o Banco Central ele vem sensível fazendo esses cortes, porque ele tem uma inflação controlada, mas ele precisa um horizonte mais longo para saber como que ele vai dar continuidade disso. Então, a Selic, de forma geral, ela é o quê? Ela é um mecanismo de política econômica para controlar a inflação. A inflação está muito alta, né? Estou com muita inflação, subo os juros para controlar, para fazer com que as coisas não continuem encarecendo. A inflação está mais controlada, o mercado está desacelerando, preciso estimular novamente. Então, ele vai fazendo isso o tempo inteiro. Sim, e a gente veio de um momento que estava muito alta a Selic, aí
controlou a inflação, vamos começar essa queda de juros. Aí vem a guerra, né? Subiu o preço do petróleo, isso tem ligação direta, né, com a inflação. E agora que a gente ia comemorar, né, a queda de juros rápida, veio a guerra e travou tudo. Então, reduziu a perspectiva do mercado de que a Selic caia mais rapidamente, né? Exato. Mas a gente somos otimistas sempre, né? E a gente acredita Brasileiro, que né? brasileiro não desiste nunca. Acreditamos que esse ciclo vai continuar caindo, né? E vai favorecer nosso mercado. Você concorda com isso? Eu concordo, Maurílio, mas um ponto aqui que eu acho que é importante a gente comentar com o pessoal que está nos assistindo é que eu percebo que às vezes o pessoal está um pouco ancorado num cenário que a gente tinha de pandemia. E aquele cenário, dentro do nosso contexto econômico, desde o Plano Real no Brasil, desde o controle da inflação, ele é um ponto totalmente fora da curva. Então, assim, a gente tem hoje uma Selic alta, a gente tem uma das taxas de juros mais caras do mundo, né? Isso vai baixar, isso precisa, porque isso é uma questão de economia mesmo, né? Se a gente não tem consumo, o governo não arrecada impostos e é uma conjuntura toda. Mas às vezes eu acho que o cliente ele fica esperando aquele cenário que a gente tinha numa Selic de 2%. Isso é uma situação assim. Nunca aconteceu, né? E assim, não sei quando vai acontecer de novo, né? Porque a gente precisa que estruturas sejam melhoradas, a gente precisa um controle de gasto público mais eficiente. Então, assim, são pilares e coisas mais profundas que precisam ser movimentadas, né? Quando a gente olha o histórico de Selic, tirando esse fator pandemia, a gente tem uma média de 2 dígitos. Então, assim, a nossa Selic ela vai ficar ali. O Banco Central está projetando para o final do ano 12%, né? De 10 a 12 é um mercado otimista, né? Então, às vezes as pessoas, eu percebo que elas ficam ancoradas e é normal de nós, seres humanos, fazermos isso. No último episódio positivo que tivemos, assim como o contrário, o negativo também é uma verdade. Então, assim, acredito que o Banco Central tem isso já muito programado, é um ciclo longo, né? O mercado imobiliário é um ciclo longo, então esses ajustes que eles vão fazendo, isso são sentidos ao longo do ciclo, mas o mercado ele vira otimista, ou seja, ele começa a ter uma direção e isso faz com que os imóveis também sejam reajustados. Sim. Quando a gente fala também um pouco que a Selic é utilizada para segurar a inflação, mas eu queria que você pudesse explicar um pouquinho qual que é a relação que ela tem com o mercado imobiliário, né? Porque a Selic, eu vejo que ela, obviamente, ela tem esse objetivo principal, né, que é fazer o controle da inflação, mas ela é uma base para tudo, né? Ela é uma base para aplicações financeiras, ela é uma base para financiamentos bancários, né? Então, ela é uma taxa que movimenta todos os setores da nossa economia, né? Empréstimos de empresas, né? Tudo isso gira em torno da Selic. Uhum. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, né, e como isso influencia no nosso mercado. Como tu bem disseste, a Selic ela movimenta não só a parte do crédito imobiliário, dos financiamentos, mas também a parte de investimentos. E como a gente teve aí nos últimos 2 anos ela 15%, muitos clientes, muitas pessoas diminuíram o seu risco, ou seja, né, em vez de às vezes investir ali em imóvel, que tem o aluguel, às vezes tem a vacância, enfim, deixaram o seu dinheiro parado lá no banco, né? Estão confortáveis com o dinheiro rendendo. Exato, e aí aqui eu estou falando de uma aplicação de renda fixa, de um grande bancão, de um tesouro nacional, né? Não estou falando de operações de risco, estou falando de uma operação confortável. A gente sempre brinca e fala, o estacionamento está bom, né? Porque está remunerando bem. Então assim, qual que é a função do banco? Acho que é muito importante também a gente frisar isso para as pessoas. O banco ele vende dinheiro. E assim como qualquer outro mercado, ele compra de um lado e vende do outro, né? Então, ele compra dinheiro de um lado para vender dinheiro do outro. Onde ele compra dinheiro? Nas aplicações que a gente tem no banco, de onde a gente deixa o dinheiro lá. Então, ele pega isso para remunerar de outra forma. Então,
Pego da poupança e empresto no crédito imobiliário. A diferença que eu tenho da taxa que eu pago na poupança para o crédito imobiliário é o meu ganho. Isso sim, né? Conta de Grosso padaria, modo. grosso modo, é. Quando o cliente está com o dinheiro lá nos investimentos, para o banco, com uma Selic a 15%, o crédito imobiliário fica mais caro, porque a margem de ganho dele está muito apertada nesse meio do caminho. Tanto é que no ano passado, o maior volume de financiamentos que a gente teve foi de pessoas que tinham dinheiro para comprar à vista. Elas não precisariam ter feito o financiamento, mas elas deixando o dinheiro no banco, elas tinham ali uma taxa de 14, 14,5%, e elas pegando no banco, elas tinham 12, 12,5%. Então aqui ela gerou um custo-oportunidade de ela não se descapitalizar. Só que você entende para o banco que se ele está pagando mais caro e emprestando aqui, ele tem menos poder de ganhar, de multiplicar a moeda? Sim. Então a atratividade dele por si só diminui. Ele fala assim, eu vou emprestar para clientes que apresentam menos risco, que vão ter menos risco de inadimplência, o crédito está mais restrito, não porque às vezes eu não tenho dinheiro, mas porque o dinheiro está mais caro e eu não quero correr o risco da inadimplência nesse momento. O cliente investidor que está com esse dinheiro lá parado no banco, ele às vezes não aceita tanto risco, você vai oferecer imóvel que está em oportunidade, que o vendedor está negociando mais barato, mas ele está confortável lá. Com essa mudança de ciclo da Selic, ele também começa a receber menos de remuneração. Porque a Selic, como eu disse, né, ela remunera tanto a parte de empréstimos e financiamentos, mas das aplicações financeiras também. Então, se esse cliente que está com esse dinheiro parado lá no banco, confortavelmente, que estava 15, agora já está 14,5, daqui um pouco vai estar 12, ele começa a buscar oportunidades no mercado para fazer com que esse dinheiro tenha uma correção melhor, porque agora deixar lá no banco não está mais tão atrativo. Então, a gente tem esse público procurando, inclusive, o mercado de imóveis, o ciclo imobiliário, para realocar esse capital. Então, a gente vai ter, provavelmente, compras à vista, compra com financiamento, enfim, vai ter uma migração de carteira. Da mesma forma que parte vai para os outros investimentos, renda variável, enfim, as mais diversificações possíveis. O nosso mercado imobiliário, ele é ciclo longo, como eu disse. Então, às vezes, essa percepção, ela não acontece de imediato. Né? O cliente ele não sente isso, por mais que a gente avise, que a gente fale, que vai subir, que depois tenha portabilidade, né? Que a taxa de juros é pré-fixada e ele pode negociar futuro, ele espera isso acontecer na prática. Assim como nos lançamentos, né? Que vocês aí são campeões de venda. Às vezes vocês vão lá, falam para o cliente que vai ter uma valorização, que vale a pena, né? E ele só enxerga isso de fato quando começa a subir. No mercado de crédito, de financiamentos e aplicações, é muito parecido. Né? O cliente, o nosso cliente, em geral a população, ela é movimentada por esse sentimento. Está caro, está barato. E quando a Selic está 15, todo mundo sente que está caro. A Selic diminuindo, as pessoas mudam esse sentimento e também aumenta o poder de compra. Então, o salário ali que as pessoas têm, o percentual de comprometimento de renda, com um juro mais baixo, dá mais capacidade para as pessoas. Legal, até uma coisa que eu ia comentar é que muita gente, muitos clientes no mercado imobiliário, eles ficam, como você já disse, né, que tem uma tração paralela com a pandemia, com a baixa da Selic, baixa de juros. Tem muita gente que às vezes fica esperando baixar os juros para comprar o imóvel. E eu acho que é muito importante, também queria ouvir a sua opinião, a gente passar até a título de informação que muitas vezes essa não é a melhor estratégia para o mercado imobiliário. Até porque hoje você possui ferramentas de portabilidade de financiamento, como você bem disse agora, que você consegue depois fazer uma migração e trabalhar com uma taxa mais baixa. Mas será que o valor do imóvel, quando a taxa estiver mais baixa, vai estar melhor ou pior, né? Essa que é a grande questão, e a gente já sabe a resposta, né? Porque é uma questão de oferta e demanda,
natural. Poxa, baixou a taxa de juros, né? É natural que os imóveis eles aumentem o valor. E aí as pessoas vão começar, por quê que vai aumentar o valor? Porque mais gente vai estar indo atrás. Então, a gente vem falando isso, inclusive no ano passado, com os juros mais altos, a gente deixou isso muito claro para alguns clientes que entenderam que, de fato, o momento para muitas vezes você fazer aquisição com oportunidade de valor é realmente nesses momentos que os juros estão mais altos, que consequentemente a Selic, né? Mas eu queria ouvir tua opinião, porque a gente também já conversou sobre isso e é bem isso, né, Júlia? Não tem como fugir muito disso, né? Não. A gente sempre brinca no mercado financeiro que a gente compra ao som dos canhões e vende ao som do violino. Por quê? Porque assim, não existe preço muito bom ou bom e taxa atrativa. São grandezas inversas. Quando a gente tem um preço favorável, a taxa está mais alta. Quando a gente tem uma taxa mais baixa, o vendedor reajustou o preço porque tem muito mais gente disposta a comprar. Exato, disposta a comprar. A gente pode ver isso no mercado de aluguéis, por exemplo. No passado, o aluguel reajustou por quê? E não era porque as pessoas não queriam comprar. Os bancos não estavam aprovando crédito. Porque lembra que eu falei para vocês, né, que a gente comentou antes, que o banco ele diminui a atratividade porque ele, né, o risco da inadimplência para ele, quando ele tem um efeito multiplicador mais baixo, diminui. Então não é que aquelas pessoas não estavam enquadradas com renda, com fim, apresentavam um risco que o banco não aceitava. Então, essas pessoas foram pro aluguel. Aluguel, 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 o aluguel disparou, né? Esse ciclo inverte agora. Porque essa pessoa que está no aluguel pagando, né, sei lá, R$4.000 de parcela, ela olha, faz a conta e fala, não, com um pouquinho mais eu compro um imóvel que é meu, eu compro algo que é meu. E ela começa a procurar imóveis para comprar. E o mercado está favorável agora, aprovando para ela que antes não acontecia. Então, assim, ano passado, a cada 10 propostas, a gente aprovava ali 4, 5, né? Hoje a gente aprova 9, 8, 9. Então, o mercado está muito favorável a isso. Em relação à taxa, Vinícius, é muito interessante a gente realmente trazer isso a título de informação para o mercado. Por quê? Porque a taxa de juros nos bancões, e aí é que eu estou falando das 5 maiores instituições que emprestam para o crédito imobiliário, a taxa de juros é pré-fixada. Ou seja, você travou a taxa de juros, né? Agora, se o mercado melhorar, se a gente tiver taxa de juros menores, o cliente, através da lei da portabilidade, pode procurar levar o seu saldo devedor para outra instituição financeira. Isso é autorizado por lei. Então, ele vai fazer, né, esse trâmite de aprovar o saldo devedor lá na outra instituição e levar esse crédito. Quando o cliente começa esse movimento, geralmente o banco do financiamento dele retém esse contrato. Perfeito, ajusta daí, né? Porque eu não quero perder o meu cliente. Exato, porque o crédito imobiliário é uma operação de médio e longo prazo. É usar um exemplo da portabilidade celular, né? É a mesma coisa, quando te oferecem alguma coisa diferente, você liga lá para cancelar teu plano, muitas vezes eles cobrem também, né? O banco, imagina, com um negócio dessa magnitude e esse volume de recursos, você acha que ele vai querer perder também? Exato, e assim, ele vai fazer o quê? Ele vai enquadrar, vai fazer um aditivo, vai reter o cliente, por quê? Porque o cliente que tem o crédito imobiliário na instituição, geralmente não é só o crédito imobiliário. É o cartão de crédito, é outras coisas que ele utiliza e que rentabilizam aquela conta, a carteira do cliente. Então, o banco olha como um todo. Então, assim, o banco vai tentar fazer essa retenção. Então, o cliente, quando ele compra numa taxa de juros alta, ele precisa entender que aquele é o pior cenário. Está travado. Pior do que aquilo ali, não vai ficar. Taxa pré-fixada. Agora pode melhorar, né? E às vezes ele deixa de fazer uma compra olhando só a taxa de juros, e aí quando ele volta naquele imóvel que ele estava interessado, aquele imóvel reajustou em 100, 200 mil reais, que a diferença da taxa de juros não cobre. Ou que esse aumento no valor do imóvel desencaixa o percentual de entrada, ali os 20% que ele precisaria dar, ele acaba não tendo mais, né? E às vezes ele precisa aumentar financiamento e a parcela não enquadra. Então, assim, eu sempre falo, não existe mercado perfeito, né?
Existem bons profissionais que a gente comenta, explica para o cliente e o cliente vai ajustando vela e navegando conforme a melhor oportunidade naquele momento. Porque a gente sabe que o mercado ele vai ter ciclos de altas e baixas, como sempre teve, vai continuar tendo. Agora, quanto que serão esses reajustes? Ninguém sabe. Não dá para saber. Né? Como o Maurílio estava falando, né? Existem coisas que fogem totalmente do que a gente espera, né? A gente, vinha uma expectativa da baixa da Selic, talvez até com mais velocidade, aí de repente estoura uma guerra que trava tudo, né? E aí a gente já não tem a mesma velocidade que a gente gostaria, por conta de outros fatores que fogem totalmente aquilo que seria o normal, né? Então é muito... Até a parte política, né? Os gastos do governo acabam influenciando na inflação e acaba travando essa queda. Eu acredito que até por isso que a gente está um longo período aí de taxas altas, né? E você comentou da parte de locação aí, eu percebo muito isso aqui em Londrina, como os aluguéis subiram, né? As pessoas, isso acho que mostra muito como as pessoas estão confortáveis em deixar o dinheiro no banco, né? Quem tem o dinheiro está confortável com o dinheiro no banco, quem não tem fica segurando porque não quer financiar, acha que vale a pena alugar e o aluguel vem subindo, subindo, subindo. E eu acredito muito agora que com essa mudança, né, as pessoas vão mudar para o mercado imobiliário novamente, né? Vão voltar a tirar o dinheiro aplicado, porque a tendência é que as aplicações vão reduzindo aos poucos, né, o rendimento e elas vão ter que buscar risco. E daí para onde vai colocar o dinheiro, né? Então... Exato. E o mercado imobiliário traz muito essa segurança, né, do tijolo ali, do aluguel, da valorização do imóvel ao longo do tempo, porque corrige pelo menos inflação, né? Isso é uma conta que eu acho engraçado, porque tem muita gente que não faz. Muitas pessoas pegam e falam, para que eu vou pegar comprar um imóvel que vai me dar uma rentabilidade de 0,6, 0,5 ao mês, se eu aplico a 1,5? Fala, tá, mas e a valorização desse bem? Né? As pessoas muitas vezes elas não colocam isso na conta e para mim é um erro gigantesco a pessoa não considerar a valorização daquele ativo que, como você disse, minimamente vai ser corrigido pela inflação, além daquele aluguel que muitas vezes ele está te entregando ali. Então, é óbvio que a gente vai defender muito o mercado imobiliário, né? Mas a gente sabe desses movimentos, sabe que o mercado é feito de ciclos mesmo. Eu, particularmente, acabo ajudando muita gente, tem muitas pessoas que, tanto no nosso time quanto clientes, amigos, que a gente conversa direto, e eu não sou o cara que fala, não, migra tudo para cá ou para lá, não existe verdade absoluta, né? Cada situação é uma, cada perfil de investidor é um. A gente fala muito aqui que diversificar é importante, né? E eu queria ouvir também a sua opinião com relação a isso, a essa questão de diversificação, de migração de investimento. Qual que é a tua visão nesse momento que a gente está especificamente, Júlia? Eu acredito que concordo com tudo que tu falou, porque eu acho que o ponto é esse, não tem certo ou errado. Tem perfil de cliente. Né? Tem cliente que gosta de mais liquidez, enfim, outros têm mais perfil, né, para tijolo, para o imóvel propriamente, né, finalizado. Mas eu acho que quando a gente tem a diversificação, a gente tem equilíbrio. Isso. Né? Então, assim, eu sempre, quando o cliente me pergunta alguma coisa nesse sentido, até por questão do mercado financeiro, eu sugiro dessa forma. Por quê? O que faz sentido para ti? Por quê? A gente sempre entender por que o cliente tem aquele pensamento, né? Porque às vezes é uma coisa de família que veio, meu pai fez assim, a gente tem histórico e aquilo ali vem se replicando às vezes, não por uma questão técnica, né, de análise, mas sempre fiz assim e continuo fazendo assim. E do contrário, a gente também tem o mercado financeiro vendendo coisas que às vezes não existem ou que não são bem assim, né? Então eu sempre falo assim, não tem almoço grátis, né? A gente sempre tem que ver o retorno que a gente está tendo e o risco que a gente corre. Mas eu acho que esse ponto assim de diversificar, de o cliente, né, fazer isso,
eu acho que essa é a melhor estratégia que ele pode ter ao longo do tempo. Tem clientes que têm mais perfil de lançamento, outros gostam mais de imóvel usado, né? Então agora a gente está tendo aqui em Londrina também muita oportunidade com os estúdios, né? Com a locação por temporada. Então acho que assim, tem mercado para todo mundo. E o nosso papel é entender o que o cliente precisa e orientar ele da melhor forma profissional. Mas a decisão de cada um, por mais que às vezes a gente tenta falar e fica ali chovendo no molhado, é de cada um, né? É verdade, é verdade. Muita gente defende muito o próprio peixe ali, né? O pessoal do mercado financeiro critica muito imóvel e fala, deixa o dinheiro lá no fundos imobiliários Por que conta rendem da mais, liquidez e tal. defendem os pontos positivos. E o contrário também é verdadeiro, né? O pessoal do mercado imobiliário defende o mercado imobiliário, né? Eu sou muito da ideia do Vini, eu particularmente gosto muito da diversificação, que eu acho que é o ponto mais seguro, né? A gente tem um pouquinho de cada mercado e eu acho que nós profissionais do mercado imobiliário devemos entender um pouquinho de cada área, né? Eu gosto também do mercado de prontos, gosto do de lançamentos, né? Eu utilizo um pouco de estratégias ali, multimercados, digamos assim, né? Para aproveitar um pouco de cada cenário. Como, por exemplo, agora a gente tem o início da queda de juros, né? Eu tenho um pouco de liquidez ali no mercado financeiro e também estou pagando imóvel na planta, né? Com esse movimento de troca de dinheiro, eu já comprei lá atrás o imóvel na planta, o valor está travado, né? Ele está corrigindo, obviamente, pela inflação, mas o valor já é aquele, sabe? Então, daqui 2, 3 anos, provavelmente quem esperou para comprar esse mesmo imóvel vai pagar muito mais caro, né? Então, eu já estou com o preço lá travado. E daí uma forma de eu me garantir esse cenário de possível inflação, né? Porque o imóvel na planta ele tem a correção do INCC, né? As principais construtoras aqui da cidade utilizam. Eu gosto de comprar título do IPCA+, né, do Tesouro Direto, que são títulos de longo prazo e que me protegem de inflação. E esses títulos, a gente fala de vender na curva, né, que é quando a Selic cai, esses títulos eles sempre remuneram baseado em inflação, a Selic, né? Então a Selic caindo, esses títulos ganham valor. Então eu gosto de mesclar essas duas estratégias, porque quando eu vendo o título, se a Selic cai, ele fica caro, eu vendo e coloco no imóvel. Eu tô com o preço lá travado lá atrás, sabe? Então é muito legal usar um pouquinho de cada mercado, né? Dar segurança de ter essas várias estratégias, né? E também, lógico, isso é muito pessoal também, né? Tem as pessoas que não têm a tranquilidade de deixar o dinheiro no mercado financeiro, pela volatilidade, por tudo que ele movimenta, assim, sabe? Então, é muito pessoal isso, e eu gosto bastante dessas estratégias. Você está no time que a gente chama no mercado financeiro de investidor, que sabe analisar custo-oportunidade. Porque a gente tem basicamente 2 clientes, que sabe analisar esse custo, fazer esses movimentos estrategicamente, e a gente tem o cliente que entende se a parcela cabe no bolso, no orçamento da família mensal, que é a grande maioria. Né? Perfeito. Então, esse cliente que analisa toda essa estratégia é a minoria que a gente ainda tem hoje, porque a gente tem um déficit muito grande de educação financeira, de fato, para que as pessoas saibam trabalhar com o dinheiro e conseguir, né, remunerar e fazer multiplicar o seu patrimônio. Mas você está, pelo que você falou aí um pouquinho, você está no time Amém. que entende do investimento. A gente tem que estar sempre atento nessas mudanças. Eu não me considero um profissional de investimentos, mas eu sou muito interessado, eu leio bastante, acompanho, gosto também de renda variável, ações, fundos imobiliários, né? E eu gosto de explorar esses diferentes mercados, né? Porque eu acho que num atendimento com o cliente a gente precisa entender sobre esses mercados, né? Muitas vezes vem uma pessoa do mercado financeiro querendo investir em imóveis também, e daí ele faz uma comparação, né? Será que o que é mais vantagem eu fazer com o meu dinheiro? Né? Então a gente precisa entender um pouquinho de cada coisa. Perfeito. E é bem isso, ele entende de mercado financeiro, mas ele está querendo a tua opinião, o teu Sim. conhecimento, né, a tua trajetória no mercado imobiliário. E eu sempre faço uma analogia muito legal com isso, que eu acho que vale a pena, é sobre saúde. A gente não vai virar médico,
né? Mas acho que é interessante a gente saber o feijão com arroz ali Básico, de todo dia, né? E quando a gente tem dúvida, vai no médico. Né? Então, assim, a gente não vai virar médico, mas eu acho que o básico das coisas é importante a gente saber. E, assim, quando a gente fala de educação financeira, a gente realmente precisaria, né, que nas escolas, enfim, a gente tivesse uma formação mais sólida sobre isso. Porque não é só sobre ganhar bem, é sobre saber gastar, é sobre saber investir, é sobre saber multiplicar. Poupar também, né? Exato. Então, assim, isso é uma construção aí do mercado a médio e longo prazo. Ô, Júlia, e qual a sua expectativa aí para os próximos meses aí de cenário econômico? A gente já está com um mercado muito aquecido, né? Então a gente já vê as esteiras dos bancos com bastante movimento. Por quê? Porque a Selic em si, essa queda que a gente teve, eu acredito que o mercado imobiliário vai sensibilizar isso mais ao longo para o final do ano. Por quê? Porque na subida, o mercado imobiliário também demorou para reajustar. A gente teve mais de 1 ano e meio de alta de Selic, porque também é gradual, né? Para o mercado imobiliário ajustar. A volta não é diferente. Mas no final do ano passado, a gente teve a mudança do compulsório, que é um outro instrumento de política do governo. Então, acho que vocês lembram aí que a Caixa, que detém hoje aí uma fatia de 65% do mercado, estava sem recursos, não liberando financiamento, né? Porque a gente tem uma lei mais antiga sobre de onde vêm os recursos, quanto precisa aplicar os bancos, os depósitos à vista, né, na habitação. Então, o funding ficou mais escasso. Por quê? Por uma maturidade do mercado que é muito boa, né? Nos últimos 6, 7 anos, o que a gente mais viu foi escritório de investimento abrindo, gente falando que na poupança o dinheiro não rende nada. E é uma verdade, Sim. né? Então, a gente teve essa migração, né, de capital. Com isso, as pessoas tiraram o dinheiro da poupança e migraram para outros investimentos. Ou seja, o lastro do mercado imobiliário ficou menor. Lembra que o banco pega de um lado para emprestar do outro? Sim. A principal fonte era FGTS e poupança. Hoje já se tem outras estruturas. Hoje a gente vê fundo imobiliário subindo para levantar empreendimento, a gente vê o mercado ficando mais sofisticado. Então, o que eles fizeram para tentar resolver um pouco desse problema? O banco, as instituições financeiras, para manter a liquidez da instituição, eles precisam, a cada recurso que entra, reservar uma parte para o depósito compulsório, que isso é a liquidez das instituições financeiras. Isso é um percentual que migra o tempo inteiro, não sei dizer aqui em números exatos, mas, né, para a gente entender, acho que não precisa disso. Então, um exemplo hipotético. Cada R$10 que eu deixo lá no banco, o banco tem que reservar R$2 para o depósito compulsório. Esse dinheiro fica fora do mercado de multiplicação, ele fica em garantia. Tem uma normativa reduzindo esse percentual do depósito compulsório. Ou seja, bancos, vocês não precisam mais recolher o percentual que vocês estavam recolhendo. Eu vou reduzir esse percentual desde que você pegue esse dinheiro que estava, né, direcionado para cá e empreste para o mercado imobiliário. Com isso, veio muito dinheiro para a economia. Com isso, os bancos já baixaram as taxas de juros. Com isso, os bancos estão aumentando o percentual de financiamento, como a gente teve agora o Santander divulgando, que a partir do dia 12, clientes terão até 90% de financiamento. Não são todos, não é regra, cada caso um caso, mas isso significa o quê? Que o banco está aceitando mais risco. E isso não tem nada a ver com a Selic nesse momento. Isso tem a ver com o compulsório. Então, veio dinheiro, eu estou com dinheiro para emprestar. O meu custo de captação está mais barato, eu também posso te emprestar mais barato. Então, a gente já teve redução da taxa de juros, o Itaú baixou essa semana mais um pouquinho, né? Assim, reduções sensíveis de 0,5, 0,10. Cada cliente é um cliente, né? Itaú, Bradesco e Santander, a gente tem a taxa de juros precificado no CPF do cliente, então é o risco do cliente. E a gente vê isso tudo por conta do compulsório. Então, aquele cliente que está esperando a Selic, ele já está perdendo a oportunidade, o mercado já está
com juros menores. Já tivemos redução, e não é atrelado à Selic, não. Acho que a Selic é um ciclo mais longo aí para os bancos conseguirem fazer reduções atreladas a isso. O que está gerando mais ou menos a taxa dos bancos hoje? Vai depender do segmento, tá, Maurílio? Porque a gente tem vários segmentos. Mas assim, a gente tem Caixa Econômica, a taxa efetiva 11,19, Santander a 11,69, Itaú e Bradesco ali também a 11,60, 11,69, taxa de juros efetiva. Aí a gente tem ainda o seguro de morte e invalidez permanente, a gente tem que olhar o 7 para ter uma decisão assertiva. Mas assim, se a gente olhar a taxa de juros lá em 2009 era 10,5. Então a gente está falando de eu financiei um depois? imóvel quando a taxa estava 2 e pouco, né? A taxa Selic. E eu financiei a 9. Então a gente consegue ver que também não muda tanto, né? Porque é sempre a longo prazo. Não. Então hoje que a gente está a 14,5, então os bancos estão financiando em 11 e pouquinho, né? Uma média de 11,5, vamos, né? Falar geral então, aqui. Às vezes, as pessoas ficam aguardando essa queda de juros para financiar por 0,5% a menos, por 1% a menos, e acaba perdendo algumas oportunidades, né, no mercado. Porque o vendedor vai reajustando o preço. Ele fala, opa, tem mais pessoas agora querendo comprar o meu imóvel. Eu tenho valor aqui. Então, se eu tenho valor, eu vou reajustar. Vocês sabem disso muito melhor do que eu. Né? A gente já vê esse movimento no mercado. E os bancos já reduziram, não por conta de Selic, por conta de compulsório. Então, assim, a gente tem muitas notícias boas no mercado em relação ao mercado imobiliário. A redução do compulsório, que muita gente não sabe, fica lá com hiperfoco em Selic para tomada de decisão e oportunidade vai passando. Bancos com percentual, às vezes, um pouco maior. Agora a gente tem a notícia do Itaú entrando nas faixas do Minha Casa Minha Vida mais altas, ou seja, a gente vai ter concorrência com a Caixa, né, principalmente ali na faixa 13,4. Então, assim, tem diversas coisas acontecendo, fomentando o crédito. Então, acho que o cliente, ele às vezes tem que olhar um contexto maior do que o fato só da Selic para tomada de decisão, né? Aprovação de crédito, a gente está com ótima aprovação de crédito, né? Flexibilização em comprovação de renda, desde o cliente que que tenha de fato a renda comprovada, né? Ou aquela renda auferida, ou seja, ganha de fato aquilo, hoje está mais fácil de justificar nesse sentido. Então, é o que a gente falou, é um contexto de olhar e às vezes não ficar ali só mirando o número da Selic, porque o mercado ele é mais robusto do que isso, né? E tem outras coisas, como você bem disse, que influenciam, que impactam na taxa de juros, né? E nem sempre é só a taxa de juros. A gente acaba sendo um pouco repetitivo aqui, mas é importante para a galera frisar, né? Nem sempre é só a taxa de juros, né? O fato também das aprovações, né, Júlia? Porque às vezes você até pode estar com uma taxa relativamente boa, mas se não estiver aprovando também, se não tiver recurso disponível, como aconteceu lá atrás com a Caixa, e aí? Aí também não adianta, né? Ter taxa, mas não conseguir aprovar, né? Então é muito interessante isso daí também. É um contexto, né? É um contexto que a gente tem que olhar. Sempre quando eu atendo um cliente, eu procuro entender, né? Como que é o contexto familiar daquela família, financeiro, o que eles estão esperando, qual a expectativa, enfim, para a gente realmente poder atender da melhor forma, né? Buscar o que tem de melhor oportunidade no mercado. Então, muita coisa que está tendo procura agora, nas últimas semanas eu tive, é financiamento na PJ. Muita gente acha que não pode financiar, que pessoa jurídica não pode. Pode, né? As condições são diferentes, enfim, cada modalidade na sua, mas a gente tem bancos que faz financiamento na PJ. Então, aquele cliente que às vezes estruturou uma holding, né, para melhor custo ali de aluguéis, enfim, estratégia tributária, agora com a reforma, também pode se beneficiar do financiamento imobiliário se quiser. Sim. Então, assim, existem muitos mecanismos que a gente pode trazer para o cliente tomar uma decisão assertiva e tentar pegar um mercado aí antes da retomada e de todo o reajuste que a gente espera ter, né? Sim, com certeza. Tem muitos mecanismos que às vezes as pessoas não têm conhecimento e é por isso que é importante procurar profissionais, né? A gente tem uma operação aqui, por exemplo, que chama sale leaseback, né, que é quando o empresário ele está
no imóvel dele e muitas vezes indústrias. Hoje mesmo nós atendemos um cliente que tem uma indústria e que ele está disposto a vender o imóvel, né, que contempla o terreno e a estrutura física, o imóvel em si, para pegar aquele recurso do imóvel e injetar no negócio dele. E com isso ele teria um crescimento aí de 20% a 30% num ano. Então, quando ele passou esse número para a gente, ele falou, com a venda disso aí, o sale leaseback é o quê? Eu vendo esse imóvel para um investidor, em contrapartida eu pago o aluguel para ele, né? Do meu próprio imóvel, daquilo que era o meu imóvel. Então, é uma operação que a gente está vendo também algumas pessoas procurarem, que muita gente nem tem conhecimento de que pode fazer isso. E para muitos investidores isso faz sentido também, né? Principalmente agora, nesse momento dos juros, né? Baixando e ele pegando e entendendo que faz sentido alocar esse recurso em imóvel, ele já vem com um imóvel que vai ter a sua valorização também, mas que já está travado com um contrato longo, que vai dar uma rentabilidade. Muitas vezes essas operações de sale leaseback, a gente consegue atingir 0,7, 0,8, 0,9, até 1%. Por quê? Porque aquele recurso, você imagina, né? Pro proprietário do imóvel e do business, se ele pagar 1% ao mês, né, daquele imóvel no aluguel, ele vai ter, vamos dizer, 12% no ano, mas se ele vai crescer 30% com aquele recurso investido na empresa dele, olha o tanto que ele está tendo de resultado. É, né? Mais barato que captar o dinheiro no banco. Exato, vezes, né? Muitas vezes é mais barato para ele, mais fácil às vezes também, né? Então, assim, por quê? Porque já vai ter alguém interessado em realizar aquilo lá e, enfim, investidores que estão buscando esse tipo de operação, justamente pela segurança que ela oferece. E aí é óbvio que tem uma série de situações que precisam ser avaliadas, né? A questão da saúde financeira daquela empresa, tal, mas são coisas que muitas vezes as pessoas não conhecem e por isso que eu acho legal a gente conversar aqui também sobre isso para até colocar um pontinho de curiosidade nas pessoas, como a Júlia falou, né? Muita PJ procurando, né? Então, poxa, né? Será que às vezes eu estou aqui com a minha empresa, não é às vezes o caso de um sale leaseback, porque isso são operações mais robustas, maiores normalmente, mas às vezes a pessoa está precisando de um crédito, né, para girar o business dela, está ali, né, passando por uma dificuldade momentânea e fica, às vezes, né, por falta de informação, por falta de procurar um profissional, fica agoniada lá, né? Então... Porque empresas geralmente que faz isso são empresas ali do lucro real ou que têm um controle tributário muito mais refinado e os juros do financiamento entram como despesa também, né? Então, assim, eu demorei muito para entender uma coisa que o meu avô sempre dizia, que ele falava assim, dinheiro faz dinheiro. Na época eu pensava assim, como, né? Criança, adolescente, falava, como dinheiro faz dinheiro? Né? Hoje eu entendo isso. Porque não é só a taxa em si. Eu preciso saber se o valor que eu estou captando, como que eu consigo multiplicar isso? Se eu estou captando a 1 e eu consigo fazer 2,5, 2, 3, não sei, eu estou causando o efeito multiplicador. Então, não é só sobre a taxa isolada em si, mas é o quanto que eu consigo crescer com essa alavancagem, que é o que esse teu cliente está fazendo. Então, olha que maravilha nas duas pontas. O teu cliente fez esse negócio, vai crescer de 20 a 30. O cliente que comprou lá o imóvel, pelo que eu entendi, vai receber esse aluguel ali 0,8, 0,9, enfim, mais a valorização do imóvel, o que é acima do mercado. Muitas vezes é o core business do cara, que é um investidor imobiliário, um investidor profissional, como a gente estava falando Maurício, velho. Como a gente estava falando do Maurílio aqui, né, que é um cara que às vezes já tem mais conhecimento e fala, não, eu faço essa migração aqui e eu ganho nas duas pontas, ganho na rentabilidade, na renda que eu vou ter desse imóvel e mais na valorização, né? Exato. Então, assim, é o que eu sempre falo, cada caso é um caso. Olhar uma taxa isolada, olhar um cenário isolado, nunca é a melhor decisão. A gente tem que ver contexto. Né? Até tem um vídeo lá no meu Instagram que eu falo sobre isso, que eu explico sobre a Selic, né? Falo sobre o contexto. Por quê? Porque se você olhar uma decisão isolada,
às vezes não é a melhor decisão. Na maioria das vezes não é. Aproveita e compartilha o seu Instagram aí para quem tá assistindo. Júlia Neis. Falou que não tava movimentando, agora tem que começar a movimentar. @Júlia Neis Credmob. É isso aí. Uma coisa que a Júlia falou e que eu lembrei de um investidor que uma vez eu atendi, e é engraçado que muitas vezes os planos que a gente tem, às vezes em loteamentos para venda de lotes, né, de terrenos em condomínio, por exemplo, às vezes nós temos opções de parcelamento num prazo mais curto, sem juros e sem correção. E foi curioso, porque eu estava atendendo um cliente com muita liquidez, um cara assim que tem bastante recurso mesmo, e ele optou pelo parcelamento mais longo, que, se eu não me engano, na ocasião era 1% mais IPCA, sabe? E eu peguei e falei, por que você... 1% ao mês. Ao mês mais IPCA. Eu falei, por que você está optando por esse parcelamento tão extenso e com juros e tal, sendo que a gente até vê o pessoal chamando de plano para investidor esses planos mais curtos e tal, e eu sei que você é um baita investidor, e ele respondeu de bate-pronto para mim muito rápido. Ele falou, Vinícius, esse 1% mais IPCA para mim não é nada, porque eu faço 10, 15% ao mês girando o dinheiro nos negócios que eu tenho. Então eu coloco isso daí na minha carteira e eu multiplico meu dinheiro de outra maneira. E aí eu aprendi, né, através desse ensinamento desse cliente, que não existe regra. Não, o investidor tem que comprar nesse plano, ou isso, ou aquilo. Igual você falou, Júlia, contexto. Depende. O que faz sentido para um, às vezes não faz sentido nenhum para o outro, né? Então, depende do business do cara, depende se o cara mexe com agricultura, se ele mexe, se o dinheiro dele está aplicado, se não está, como que está, quanto que está dando de rentabilidade. E a gente, nós como profissionais do mercado imobiliário, você profissional do mercado financeiro, de financiamento, a gente tem que ter muita cautela para não entender que não existe regra, que não existe, como a gente falou lá no começo, verdade absoluta. Porque se a gente ficar travado com essas verdades, achando que não, tem que ser isso, não, esse é o plano para o investidor, ou essa é a maneira de comprar, o melhor é comprar na planta, o melhor é comprar pronto. Não. Quem que está falando isso daí? Depende, cada situação é uma. Tem gente que fala assim, não vale mais a pena comprar na planta, porque a valorização nem é tanta assim, igual era antigamente. Cara, freia. Isso a gente está sentindo nesse momento, porque eu falo que hoje o mercado ele está muito favorável para o comprador, né? Porque a gente está numa época de oportunidades. Então, as pessoas precisam, para vender, é mais difícil, porque está confortável na renda fixa, quem tem o dinheiro. Quem não tem não quer financiar. Então, o comprador tem que rebolar, né, para vender. E daí as consultoras também estão sofrendo na venda, né? Aí as pessoas que compraram lá atrás, às vezes têm que vender um pouco mais barato ou com lucro pequeno, né, para justamente ter essa dificuldade de venda hoje. Mas é um momento de mercado. Se você olhar há 3, 4 anos atrás, né, quando a gente estava num cenário positivo, teve gente que comprou uma planta e dobrou o capital. Sim. Né? Então, assim, são momentos de mercado, né? O investidor tem que entender que ele está comprando um investimento de longo prazo. Exatamente, eu ia falar isso, é longo prazo. Você quer jogar o jogo do mercado imobiliário, você não pode olhar para 2 anos, 3 anos, curto prazo. Não, se você olhar para o longo prazo, historicamente ninguém perde no mercado imobiliário, né? E às vezes o pessimismo está na gente. Às vezes eu atendo corretores que falam assim, nossa, mas está caro, o cliente não vai aceitar. Será? Será que é você que está achando caro ou o cliente de fato que está achando caro? Porque às vezes somos humanos, você está ancorado num cenário que você acha que é bom, mas para o cliente aquilo não faz muita diferença. Então, sempre que me perguntam, às vezes perguntas assim, eu sempre falo, depende, porque realmente muitas coisas dependem, não tem certo ou errado no nosso mercado para muita coisa, né? Então, eu sempre falo para os corretores, às vezes, né? Me perguntam, Júlia, como que você lida com as objeções? Né? Porque às vezes eu tenho muita objeção e acabo, né, esfriando a venda ou alguma coisa assim.
sempre acho que a gente lida com objeções fazendo perguntas, né? Porque se você está mais restrito, mais receoso, inflexível, você está ancorado em algum lugar, você tem alguma experiência que te trouxe ali. Então, é necessário entender. E como que você entende algo? Perguntando. Porque às vezes a gente quer falar muito, a gente quer falar que o mercado está assim, está daquele jeito, tá... Às vezes, para o cliente, aquilo não faz o menor sentido, porque ele não entende desse contexto. E acho que o intuito desse bate-papo aqui, desse podcast, justamente é isso. Trazer essa clareza, trazer essa informação, né? Trazer esse conteúdo para agregar e enriquecer. Mas, às vezes, acho que a gente tem que fazer mais perguntas. Ver onde que o cliente está, né? Para onde que ele quer ir, quais são os medos dele. Porque eu acho que com isso a gente vai eliminar 80% das objeções e conseguir conduzir para a decisão mais assertiva possível. E fazer isso de uma forma leve, né, Júlia? Porque às vezes é natural do vendedor, do corretor, ter uma ansiedade para vender, para tentar. E assim, né, respira, tenta entender melhor o contexto, porque às vezes até aquilo que você está ofertando nem é. Às vezes o cliente ele precisa de uma assessoria, de um profissional que mostre para ele que muitas vezes dá até para ele dar um passo um pouco maior e que não vai impactar tanto, né, através de um financiamento, de algum outro mecanismo que ele possa utilizar financeiro para comprar um imóvel que às vezes quantas vezes, Maurílio, que a gente já viu clientes aqui iniciando uma jornada de compra com a gente de um imóvel de X e o cara acaba comprando um imóvel de 20%, 30% a mais e que ele falava, eu não imaginava que eu poderia fazer uma aquisição dessa e ficar tão bem e caber dentro do meu bolso de uma forma, né, tranquila, sem eu me preocupar, sem, sabe, ainda tendo uma reserva, enfim, fazer o negócio com segurança, né? Eu acho que é muito legal isso e é fundamental procurar profissionais que sejam assim, que te deem essa segurança e que tornem esse processo, que a gente sabe que muitas vezes é um pouquinho estressante, as visitas, tudo, conhecer expectativas, né? Eu acho que a gente tem a felicidade de contar com a Júlia aqui, uma parceria muito forte no crédito imobiliário, porque uma coisa que é importante os clientes fazerem, os corretores também entenderem que a gente precisa fazer pelos nossos clientes, até para não frustrar a jornada de compra desse cliente, é ele entender o poder de compra dele já no início, né, Júlia? Muitas vezes o corretor, numa fã de já sair mostrando imóvel tal, também acontece o oposto. Às vezes mostra um monte de imóvel, a pessoa cria uma expectativa num imóvel X, que tem um valor acima da possibilidade dela de financiar, e aí depois para voltar é difícil, porque a pessoa já imaginou dela, freia, fala, não, deixa, eu vou ficar no aluguel e mais para frente eu vejo isso. Então, se você resolve isso daí lá no início, através de uma boa consultoria, de forma leve, olha, é nessa linha, né, e isso você só consegue de uma maneira, através de perguntas, né, Júlia? Que é o que você falou. É falar menos e tentar escutar mais e entender mais as pessoas, né? E colocar o cliente no centro. Eu acho que hoje a gente carece um pouco desse atendimento com o cliente de fato no centro, né? Sim. Que eu digo assim, que ele se sinta que realmente você está preocupado ali com, né, os problemas e as dores deles. Porque assim, eu acho que a inteligência artificial veio para facilitar a nossa vida e está difícil viver sem ela. A gente não vai mais viver sem. Ela veio para otimizar, para que a gente possa dar ainda mais qualidade no atendimento, né? Ela veio fazer as coisas que às vezes a gente perdia um monte de tempo e que não é necessário. Mas esse contato humano, esse atendimento, isso, gente, eu acho que isso vai se fortalecer ao longo do tempo, né? As pessoas, elas estão carentes de serem ouvidas, serem escutadas, saberem que alguém se importa com elas. Então, eu acho que se a gente vai nessa direção, trazendo o cliente para o centro, especialistas ali complementando o atendimento, eu acho que o caminho do sucesso é por aí. E só complementando uma coisa que eu esqueci de falar antes, a gente tem um mercado favorável com o compulsório, que eu falei, com o Selic em queda, com o Itaú entrando no Minha Casa Minha Vida, e também o FGTS, agora o novo teto é 2.250.000. Então, até novembro do ano passado era 1,5 milhão, esse era o teto. Imóveis acima,
não conseguiria usar o fundo. Agora é 2.250.000. Então a gente tem uma faixa de imóveis aí que entraram com pessoas que tinham dinheiro parado no fundo, que também traz poder de compra para o mercado. Então assim, tá super favorável aí para quem está querendo Que comprar. legal, Muito que bom legal. saber. Bom saber mesmo, eu não tinha essa informação não sabia. E como você disse, né, às vezes a pessoa ela tá com esse dinheiro parado lá e o foco dela é num imóvel de um padrão mais alto e ela fica travada com aquilo porque ela não pode utilizar para aquele imóvel que ela gostaria de comprar, né? É muito legal. Com esse reajuste agora também tem muitas pessoas que antes não poderiam enquadrar, não enquadrava, né? Sim. E que agora conseguem utilizar. Papo muito bom, poderíamos nos alongar mais, mas o tempo está curto. Agradecemos sua presença, Júlia, muito obrigado aí pela participação, né, por tirar muitas dúvidas. A Júlia é nossa parceira aqui na Imobiliária G1. O pessoal que estiver assistindo, quiser entender um pouquinho mais o mercado de crédito, procure a Júlia, né? A gente vai deixar aí na descrição também os contatos da Júlia. Não é isso, Vini? É isso mesmo, é isso mesmo. Muito obrigado, Júlia. Eu tenho certeza que esse episódio de número 90 vai ser muito utilizado aí por corretores, por clientes que estão buscando, e eu acho muito legal compartilhar a informação, né, Júlia? Eu acho que isso é importantíssimo. Agradeço muito o seu tempo, sua disponibilidade, e com certeza, como o Maurílio falou, a Júlia está à disposição aí para atender, e nós também aqui da Imobiliária G1, né? Sim. Para atender você que está buscando um imóvel, Conta enfim. com a gente. Conta com a gente, vamos que vamos. Júlia, falar alguma coisa? Obrigada pelo convite, pela confiança para a gente estar gravando esse podcast tão importante e também pela parceria aqui na Imobiliária. Clientes que precisam de financiamento, alguma dúvida, enfim, só entrar em contato que a gente aprova e dá um jeito de resolver a situação. É isso aí, Bem, gente. lembrando que estamos no Spotify, no YouTube, G1cast. Não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos vemos aqui a cada 15 dias, não é isso? É isso mesmo, vamos que vamos. Valeu, pessoal. gente.